Olha ao teu redor e compreenderás o quanto é urgente que te decidas pelo melhor e duradouro para ti, como ser imortal que és. Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos refletir sobre uma passagem do Evangelho na qual um jovem que ansiava seguir Jesus, ele recebeu um convite do mestre e ele, com um certo receio, disse que antes precisaria enterrar, sepultar o seu pai que havia morrido. E Jesus disse o seguinte para ele: Deixa aos mortos o cuidado de sepultar os seus mortos, mas tu vem construir no coração o reino de Deus. É uma passagem que causa uma certa estranheza, a princípio, mas que inclusive está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Estranha Moral. Mas, apesar dessa estranheza, é uma passagem que merece grandes reflexões para que a gente possa compreender o verdadeiro significado desta passagem. Hoje, portanto, no nosso estudo, nós vamos trazer um texto de Joana de Ângeles, que é denominado Jesus e Decisão, do livro Jesus e Atualidade, de Divaldo Pereira Franco, para nos auxiliar a obter este verdadeiro significado, a verdadeira mensagem desta passagem. Acredito que num dado momento da nossa vida, se a gente estava vivendo como um morto, um ausente do real significado da vida, se nós estivéssemos então nessa condição, em algum momento nós receberíamos esse chamamento, esse convite para buscar o verdadeiro significado da vida, né? E esse verdadeiro significado é justamente uma iluminação espiritual, uma busca por valores espirituais, os verdadeiros valores da vida e que, né, são de responsabilidade de cada um de nós. São responsabilidades do indivíduo e são intransferíveis. Sabendo disso, nós podemos nos colocar ou nos comparar com aquele jovem que, apesar do interesse e do convite ter sido dado, nós ainda estejamos presos a coisas que nos algemaria a não seguir em frente. No caso dessa passagem, né, seria o jovem que tinha que enterrar, né, o pai. Mas no nosso caso, e que é o propósito da reflexão, é de tentar descobrir aquilo que nos algema e que impede a gente de avançar com esses propósitos, com os propósitos de agariar valores espirituais. Se nós ainda estamos presos a esses fatores, nós estamos vivendo sem um real valor de vida, onde nós estaríamos, como diz Emmanuel, vivendo às sombras da nossa própria morte. Então, o que seriam essas algemas? O que seriam essas coisas que nos fazem estacionar e não prosseguir com o convite que nos foi dado? A Joana de Ângeles, ela coloca para nós algumas questões, né, que nos fazem refletir. E ela coloca, por exemplo, que os bens materiais, os gozos materiais e o medo de assumir compromissos graves são fatores que nos impedem de realmente seguir com esse propósito. Por exemplo, ela diz que os bens materiais, que por mais que eles tenham utilidade e que eles favorecessem o conforto, o progresso, a paz entre os homens quando bem distribuídos, são muitas das vezes algemas cruéis que aprisionam as criaturas e que, transitando de mãos, são coisas mortas que não merecem preferência ante as verdades eternas. Além disso, ela coloca, né, sobre os gozos materiais, cadeias muito vigorosas que jugulam os homens às paixões primitivas que deveriam superar benefício próprio, mas que quase sempre os levam à decomposição moral, à morte dos ideais libertadores. Isso é muito interessante porque, e essa passagem, né, se dando com um jovem, nos faz refletir sobre as nossas características, né, enquanto pessoas e que muitas vezes nós nos comportamos
durante talvez uma vida inteira como um jovem que é muitas das vezes irresponsável, que não tem a noção das responsabilidades, que ainda não tem o senso de responsabilidade perante a vida e também não sabe muitas vezes o que buscar. Então é interessante que essa passagem se passe com o jovem porque a gente se coloca muitas vezes como desta forma. Saindo dessa questão, ou voltando para uma questão mais literal, muitas das vezes nós, enquanto jovens, cometemos uma série de erros, né, que são decorrentes da nossa imaturidade. E nós, muitas das vezes, esquecemos, ou talvez não tenhamos nem conhecimento das coisas que realmente importam, né? Então, a nossa ignorância frente aos valores reais nos fazem levar uma vida sem propósitos, uma vida ausente de vida, uma vida morta. Mas, como a passagem também nos traz, né, Jesus traz o convite para aquele jovem, né, dizendo para ele, mas que tu que viesse, né, construir no coração o reino de Deus. Ou seja, apesar de toda aquela vida para trás, ainda existia a possibilidade daquele jovem de seguir em frente com o verdadeiro propósito, o verdadeiro convite, e deixando para trás ah, as coisas que estavam algemando ele ao passado. No nosso caso, apesar da nossa vida, às vezes, com uma série de erros, uma série de, de situações equivocadas, nós podemos ainda nos dar o perdão e nos permitir seguir em frente, né, para alçar novos propósitos, para redirecionar a nossa vida, né, para aceitar esse convite. E às vezes a gente se acha muito não merecedor por conta do nosso passado, às vezes a gente se acha não merecedor dessa nova oportunidade. Mas quem dá esse convite é o próprio Jesus, né? Ele nos chama à responsabilidade da autoiluminação, da evolução espiritual que compete a cada um de nós. E é esse o propósito da vida. Entretanto, né, essas questões materiais, né, os gozos materiais, dentre outras algemas, nos impedem o avançar. E Joana de Ângeles, ela inclusive ela coloca uma outra questão que eu acho que assim pode se mostrar muito presente para muitos de nós. Ela fala o seguinte: o medo de assumir compromissos graves, que seria um outro fator, né, que nos impede o desenvolvimento intelectual, moral do indivíduo e que o mantém estacionado da rotina despreocupada e monótona do seu dia a dia. E que esse medo de assumir grandes responsabilidades, né, faria com que o convite de Jesus, que seria acompanhado de um programa intenso, né, iniciando na renovação íntima de cada um de nós, né, ela seria postergada por conta de um medo. E eu acho que isso, né, acontece com muitos de nós. Nós escutamos, nós entendemos, nós estamos em contato com grandes ensinamentos, né, religiosos, né, dentro da doutrina espírita, e muitas das vezes, por mais que a gente escute, a gente se coloca relutante em assumir compromissos. E é interessante que Jesus fala, né, numa passagem, ele explica, né, uma parábola, que o homem que constrói a casa sobre a areia, vem a inundação e a derruba, né? E esse homem que construiu a casa na areia é aquele que ouve aquilo que ele diz, mas não pratica o que ele ensinou. Mas aquele que ouve e pratica é aquele que constrói a casa sobre a rocha. Ou seja, Jesus fala, né, nessa outra passagem, portanto, que nós precisamos assumir a responsabilidade de exercitar, né, e assumir compromissos para que nós possamos exercitar a nossa renovação íntima, através de atividades práticas e através de atividades dentro de nós mesmos, né? Assumindo compromissos com a gente mesmo, no intuito de nos melhorarmos, de sermos
menos egoístas, menos orgulhosos, menos vaidosos, menos ciumentos e invejosos. Da mesma forma como esses compromissos podem abranger também coisas práticas, né? Ou seja, uma atividade dentro da casa espírita, participar de uma ação é, prática, participar de uma ação dentro da igreja que você frequenta, ou assumir ou criar uma ação de caridade, uma distribuição de alguma coisa material, se for o caso, enfim. Mas nem sempre coisas materiais são necessárias. O nosso sorriso, a nossa paciência, o nosso escutar, a nossa disposição a escutar o outro, o tempo que nós doamos ao outro, isso tudo são compromissos que nós podemos assumir, né? E que estão de acordo com os propósitos de agariar valores espirituais. E é interessante que, apesar desse convite, muitos de nós ainda, né, ficamos, né, ou continuamos na nossa vida morta. E às vezes, muitas das vezes, quando nós nos encontramos é, querendo aceitar aquele convite, né, nós vamos nos deparar com pessoas que não veem da mesma forma e talvez nos desencorajem. E é por isso que Jesus fala, né? Deixe os mortos que enterrem os seus mortos, mas que você venha, porque essa iluminação ela é intransferível e ninguém mais, exceto nós mesmos, podemos fazer, podemos construir essa elevação. A Joana de Ângeles, ela termina o texto dela com algumas observações e questionamentos que são de extrema relevância. E nós vamos concluir o estudo de hoje, porque ele por si só, esse texto, essa passagem, ela já exige muita reflexão, né? Vamos pensar aqui sobre o que Joana de Ângeles vai trazer como questão para a gente que nós possamos pensar nelas posteriormente. Observa o que elegeste para a tua atual existência, seguir a vida e vivê-la, ou acumular tesouros mortos para sepultá-los no ouvido, ou seja, no esquecimento. Desnuda-te interiormente e contempla-te que possuis de real, que a morte não te arrebatará e o que seguirá contigo. Usa de severidade nesse exame de consciência e toma o lugar do jovem convidado. E responderias a Jesus neste momento. Ela ainda continua da seguinte forma: queixa-te dos problemas que te aturdem e os relacionas, ignorando ou tentando desconhecer que estás na terra para aprender, resgatar e reeducar-te. Olha ao teu redor e compreenderás o quanto é urgente que te decidas pelo melhor e duradouro para ti, como ser imortal que és. Ou seja, aqui ela traz, né, essa reflexão que nós somos espíritos imortais. E o que nós estamos levando, né, que a morte não vai levar da gente, né, e que vai seguir conosco. E ela continua: postergando a decisão, quando então a tomar, provavelmente as circunstâncias já não serão as mesmas e a tua situação estará diferente, talvez complicada. O momento é esse. Deixa-te permear pela presença dele e, feliz, segue-o. Com tal atitude, os teus problemas mudarão de aparência, perderão o significado afligente, contribuirão para a tua felicidade. Renascerás dos escombros e voarás no rumo da grande luz, esperando a noite que te aturde. Uma bela reflexão, né, de Joana de Ângeles e que nos traz essa questão sobre essa passagem, o verdadeiro significado dessa passagem, que é de nos responsabilizarmos, de aceitarmos o convite pela responsabilidade da autoiluminação, que é algo pessoal, intransferível e que merece toda a nossa atenção, todo o nosso esforço, porque é isso que nós vamos conseguir levar daqui, da nossa vida. E que nós possamos compreender a nossa vida e vivê-la não como mortos que não seguem o real significado ou que não buscam agariar o verdadeiro propósito, os verdadeiros valores da vida. Que a gente possa mudar o nosso direcionamento e viver da forma como Jesus nos pede para seguir, ou seja, cultivando dentro de nós, né, o reino de Deus, que é uma coisa intransferível, uma coisa que é de cada um de nós. E que, mesmo que a gente não encontre aqueles que vão compartilhar dos nossos ideais, que nós deixemos, né,
a eles também a responsabilidade de seguir, né, e, com aquilo que eles também queiram construir, né, a cada um segundo as suas obras. Né? As consequências dos nossos atos são de nossa responsabilidade, mas que nós tenhamos o próximo também como aqueles pelos quais nós vamos construir o nosso reino, através do exercício da nossa paciência, da nossa tolerância, do nosso auxílio, da nossa caridade, do nosso amor, do perdão. Nós possamos, então, repensar se a gente ainda não descobriu ou se a gente ainda não aceitou esse convite, que a gente possa se reeducar, se redirecionar para que nós possamos viver da melhor forma possível, seguindo os reais valores e aqueles que interessam, que é ou que são os construtores da nossa própria evolução. Um abraço a todos, meus amigos, e até a próxima, até o nosso próximo estudo.